Boa parte do que, vamos lá, para esse golpe não funcionar, um dos motivos principais aí, porque tu estava falando, era é, falta de apoio, né? E eu acho que, cara, se a gente for parar pra pensar, o Lula ganhou as eleições por, sei lá, 2 milhões de votos de Isso. diferença, né? Boa parte da população não votou porque não apoiava nem A nem B. Isso significa que a gente tinha ali, sei lá, por volta de 1/3 da população que estaria de acordo com o golpe, né? Isso, eu não sei, aí tu que é um estudioso vai poder me dizer. Na época da ditadura militar, é, como é que era o apoio popular para um movimento desse sentido? Pô, depende da época, porque quando teve o golpe mesmo, o presidente João Goulart era aprovado por mais de 60% da população, né? Tá. Então, e é isso, porque o golpe, ele pode ser vitorioso se tiver uma minoria audaciosa que tenha armas. A minoria cala a maioria e paciência. Nos anos seguintes ao golpe, inclusive a ditadura, ela foi cada vez mais fechando o regime, acabando com eleições, porque a ditadura perdia eleições, né? Teve uma eleição que, se eu não me engano, foi em 65 ou foi em 66, que a ditadura perdeu a eleição na Guanabara, né? E do ponto de vista das artes, da cultura, do movimento de massas e tal, a ditadura ela não conseguiu estabelecer uma hegemonia Uhum, ideológica. Quando vem o AI-5, em 68, a uhum, ditadura fecha qualquer mecanismo de participação popular, sindicato, sai matando todo mundo, prendendo e por aí vai. E aí, com o milagre econômico, ela consegue uma base de apoio maior, mas é o que a gente chama de apoio passivo. uhum. A ditadura militar brasileira ela nunca conseguiu organizar uma base de massas ativa para apoiar o regime. Nesse sentido, inclusive, o bolsonarismo foi até mais eficaz que o período militar, que conseguiu organizar uma base de massa ativa, que vai pra rua e não sei o quê. Depois, quando vem a crise do milagre com a crise do petróleo de 73 e acaba aquelas taxas de crescimento de 10, 15% de geração de emprego, aí a base de massa da ditadura vai se diluindo e na prática, os últimos 7, 8 anos da ditadura é basicamente 7, 8 anos de muita impopularidade, assim. Sim. Quando a ditadura cai, inclusive, isso é um fato curioso, né? Depois de 21 anos de ditadura, e especialmente os últimos 7, 8 anos de ditadura, a sociedade brasileira sai com uma coisa tão progressista no senso comum que era feio você dizer que era de direita, né? Tanto que no Brasil ninguém era de direita, né? Todo mundo era de centro ou de centro-esquerda, né? O PF... Talvez por isso a gente nunca tenha tido uma direita pra valer no Brasil, porque assim, a gente já teve uma direita pra valer no Brasil? O que é que tu tá chamando de uma Uma direita pra direita valer? que vamos, não, eu não acho que hoje a gente tem o que a gente entende como direita no Brasil, é, putz, cara, eu diria que em sua maioria, vasta maioria é o cara que é bolsonarista, Perfeito. mas mas assim, qual foi o último governo de direita que a gente teve no Brasil de direita pra valer? O FHC se considera, por exemplo, um cara de esquerda. Não, mas aí, bicho, aí eu me considero um dançarino e eu não consigo rebolar. Aí cada louco com a sua loucura, né? Assim, né? Tu não consegue rebolar? Não, não consigo não, é uma tristeza, é uma tristeza. Eu fico só no Mas assim, dois pra lá, dois pra cá. Mas, mas vai lá, vai. Igor, mas Ah, veja, o governo FHC, veja, do ponto de vista, essa diferenciação é importante, veja, do ponto de vista humanitário, hum, do ponto de vista de tragédia civilizacional, hum, o governo Bolsonaro foi pior que o governo FHC, beleza? tá. Do ponto de vista de legado institucional, o governo FHC é o pior da história brasileira. A gente vive hoje as consequências da era FHC, que foi montada. Porque, na prática, é o governo FHC que consolida o neoliberalismo no Brasil. Porque o Collor tenta, tem uma série de problemas e tal, é impeachmentado. O governo Itamar Franco ali é uma espécie de interregno, é um governo que começa várias privatizações, tem medidas liberalizantes, mas o Itamar Franco não era um privatista
adorador dos Estados Unidos, fanático. Então, é um governo ali... Pronto, o governo Itamar Franco provavelmente foi o primeiro e único governo realmente centro que a gente teve na história brasileira. Que não era nem de direita, não era nem de esquerda. Temer não entra nessa galera? Não, Temer era um reacionário direitoso, pô, pelo amor de Deus. Tá não, bom, pô. tá bom. E aí vem o governo FHC. O governo FHC... Direitoso. Tá. Eu vou te dar 3 exemplos de desgraça que a gente vive hoje e que é consequência direta de FHC. Mas 3 exemplos bem rápidos, só pra gente entender. Tá. A gente tá aqui em São Paulo. São Paulo, volta e meia, cai a energia. Sim. São Paulo, volta e meia, tem um apagão. O serviço da Enel é uma porcaria. Foi o que o governo FHC fez. Ele pega a rede de distribuição de energia elétrica no Brasil e sai privatizando em massa, inclusive entregando para o capital estrangeiro. Na prática, o Brasil deixou de ter investimentos pesados na melhora da sua infraestrutura de distribuição de energia elétrica e passou a ter uma lógica financiarizada. Então, o que é a Enel? A Enel é uma empresa controlada, boa parte das suas ações, pelo governo da Itália. O governo da Itália precisa de mais entrada em dólares na sua economia. Aí o governo da Itália chega e fala assim... Aliás, mais entrada de divisas, enfim, na sua economia. O governo da Itália chega e fala assim, Enel, eu quero que aumente aí o lucro em São Paulo, no Brasil. Quero que aumente o lucro. Como é que você aumenta o lucro de uma empresa como a Enel? Ou você aumenta a tarifa... Mas a Enel não pode aumentar a tarifa. Ou você reduz custo. Uhum. É isso. E aí, o que foi que fizeram? Reduziram o custo. Saíram cortando o funcionário de manutenção, piorando o serviço, demorando mais para religar. Então, assim, tua casa, quando falta luz, demora mais para religar, porque o governo da Itália decidiu que precisava melhorar sua balança de pagamentos. Em consequência disso, uma empresa que atua em São Paulo fez redução de custos para aumentar a taxa de lucro, e isso impacta no serviço que é prestado para tu. Tá. Bom, não consigo dizer como é que a Enel gere a própria rede, porque eu, sei lá, devia ter... Não sei se eu devia, mas não sei como é que é. Mas o que eu sei é que eles não podem mexer na taxa. Não, sim. Mas veja, eles conseguem... Eles não podem mexer na taxa diretamente, né? Porque, enfim, passa isso por regulamentação federal e tal, mas as agências reguladoras, que também foram criações de FHC, são todas capturadas pelo mercado privado. Então, a agência reguladora do setor elétrico, a agência reguladora do setor da saúde e tal, é tudo capturada pelo mercado privado, que na prática a agência reguladora não regula, ela representa os interesses do mercado. Então, primeiro exemplo, elétrica. Eu pago uma fortuna de conta de luz. Eu pago R$500 de conta de luz. 500 contos de conta de luz. E a última vez que faltou luz na minha casa, eu e minha esposa, a gente teve que dormir fora, porque teve um curto-circuito, né? E aí era 10 horas da noite, e a companhia de luz não ia vir ligar. Elas só ligaram a luz da gente no outro dia, de 8 horas da noite, pô. A gente passou 24 horas sem luz elétrica, né? E paga R$500 de conta de luz. A única coisa que a gente tem pra dizer assim, meio estrambólica, que nem é normal, é um ar-condicionado e um PlayStation. E vem 500 conto de conta de luz, sabe? Segundo exemplo, e a gente já debateu ele, setor de fármacos. O Brasil já chegou a produzir 50% dos IFAs que consumia. Então a gente produzia boa parte dos medicamentos. Tu tem quantos anos? Não sei quantos anos. Não, tu tem quantos anos? Eu tenho 40. Tu tem 40. Então é provável que quando tu era criança e ficava doente, uma parte dos medicamentos que tua mãe e teu pai te deu era produzido no Brasil. E a gente perdeu capacidade ou a gente aumentou a demanda? Não, a gente perdeu capacidade produtiva, na prática quase que se extinguiu uma indústria brasileira de produção de medicamentos. Como? Dentre outras coisas, porque o governo FHC fez o que se chama de uma abertura comercial, o que abriu para o capital estrangeiro, né, os monopólios imperialistas muito mais potentes, muito mais... com maior escala, dominar o mercado, e a desculpa que ia baixar o preço, não baixou absolutamente nada. Seguindo uma tendência mundial, não é? Isso, que é o neoliberalismo. Que a gente chama de globalização. Que é o neoliberalismo, né? E o governo FHC também aprovou a nova lei de patentes, aliás, a lei de patentes do Brasil, que é de 96, que, como eu te disse, é uma lei de patentes que é uma das mais entreguistas do mundo. Como deveria ser, na tua opinião? Cara, olha só, tu tá bolado com horário? Porque eu não tô, não. Eu tô de boa. Eu só tô com fome. Ah, os caras vão resolver. Tá vindo aí. Tá chegando aí a comida. Patente. Como tu acha que deveria ser a lei de patente? Tá de saco cheio já, Jean? Tá bom, então, vai. A gente deveria ter uma legislação de patente que protegesse a riqueza brasileira e não deixasse com que
monopólios estrangeiros se apropriassem dela. Vamos dar um exemplo aqui concreto. Vamos lá. Você tem um negócio chamado Copaíba. Né? Só dá Copaíba no Brasil. Tá. Não dá Copaíba em outro lugar. Dá Copaíba no Brasil. Aí, um belo dia... Já bem isso. Copaíba é como se fosse... Não é bem uma fruta, mas lembra um pouquinho... Deixa eu ver uma Copaíba aí, já. Bota aí uma foto de uma Copaíba pra gente ver. Tá. E aí, um belo dia, começou a se fazer pesquisas na Copaíba. Aí descobriu-se que na Copaíba tem propriedades medicinais. Pronto, esse negócio aí. Parece um fruto. É, tipo isso. Lembra um pouco... Tá. Esqueci o nome Parece do um fruto. tamarindo. É, tipo isso. Tá. Um belo dia se descobriu que da Copaíba dá pra fazer o quê? Remédio pra queimadura, pra problema de câncer de pele e por aí vai. Aí começou a se registrar patentes de fármacos a partir da Copaíba. Tá. Chuta aí quais são os países que mais têm patentes registradas de fármacos a partir da Copaíba. Vou chutar o que menos tem. Quer dizer, Chuta não o que menos tem não, mas o que deveria ter mais e não tem, que é o Brasil. Exatamente. Mas não é porque... Aí vem Estados Unidos, China, União Europeia, Japão. Consequência prática disso. Toda vez que a gente comprar um remédio que é a base de Copaíba, Os caras ganham dinheiro. os caras ganham dinheiro, a gente vai pagar royalties pra eles e eles decidem por quanto eles vendem o medicamento pra gente. Então, se eles quiserem vender o medicamento por 10 mil, paciência. A culpa é da lei de patente ou da É. gente que é vacilão e não foi pesquisar nós como Estado? Da lei de patentes, que ela foi feita pra isso. Porque os caras, eles têm eles ganham dinheiro porque eles investiram. Vamos lá. Eles ganham dinheiro porque eles investiram na pesquisa e para que a gente tenha um remédio novo que serve para alguma coisa que eu não sei o que a Copaíba serve, realmente não sei. E aí são remunerados por isso. Se a gente, como Estado, e aí eu acho que eu tô nesse sentido aí, eu acho que a gente vacilou. Se a gente, como Estado, tivesse financiado a nossa própria pesquisa e a gente pagasse, tipo, quando eu comprasse um remédio, esse dinheiro da patente fosse para nós mesmos, seria mais legal, mas a gente vacilou, a gente não investiu na pesquisa, não é? Veja, a gente não investiu, dentre outras coisas, porque o governo FHC começa essa política de austeridade fiscal, mas, veja, antes do governo FHC, o Brasil não patenteava fármacos. Partindo do pressuposto, inclusive, de que tem que ser o mais aberto possível a produção e circulação de medicamentos, que é algo essencial à vida. O governo FHC, que adota a legislação de patentes por ordem da Organização Mundial do Comércio, só que o Brasil tinha um período de adaptação. O Brasil tinha 8 anos, se não me falha a memória, para adotar uma nova legislação de patentes, o Acordo TRIPS, que é restritiva, prejudicial aos países dependentes, subdesenvolvidos. O governo FHC se adiantou, aprovou a legislação antes e colocou tudo que você imaginar que é patenteável, tirou qualquer tipo de proteção à indústria nacional, o mercado nacional, em que, na prática, hoje, vamos imaginar, tu é um grande empresário do ramo farmacêutico. Tá. Aí tu vai pra Chapada dos Veadeiros. E tu decide, na Chapada dos Veadeiros, começar um projeto de pesquisa. Tu descobre lá, um fungo, um caramujo, e que dali dá pra desenvolver algum medicamento, tu pode patentear e essa riqueza ser tua. Mas não, pô. Mas, pô, qual incentivo eu teria pra fazer essa pesquisa se não for assim? Não, mas aí veja, aí é que tá. Você não deveria ter incentivo privado para se apropriar de riqueza, porque como é que funciona na Índia, por exemplo? E veja, a Índia é um país capitalista, né? A Índia é uma das indústrias farmacêuticas. Todo mundo é capitalista tirando um ou outro, vai. Tirando 2 ou 3, que ainda no máximo. que ainda dá polêmica, né? De ver. Mas assim, a Índia é um país capitalista, ela é chamada de a farmácia do terceiro mundo, né? Porque ela tem uma das indústrias farmacêuticas mais potentes do mundo. Dentre outras coisas, a Índia proibiu que fosse patenteado, por exemplo, meras mudanças em substâncias químicas, que é, descobri que um remédio para inflamação é bom. E aí eu faço uma versão do mesmo remédio, só que pra garganta via spray. Aí os caras vai e jogam uma outra patente por cima. E aí na Índia, por exemplo, os caras proibiram isso. Não, é isso. Esse medicamento é pra inflamação,
Beleza, então dá para fazer pomada, dá para fazer spray, dá para fazer comprimido, dá para fazer tudo e não vai ser patenteável. Assim a Índia conseguiu desenvolver uma indústria farmacêutica nacional que hoje é uma das mais poderosas do mundo. Porque o Estado indiano investe nesse tipo de coisa. E porque eles têm uma lei de patentes que protege. Eles têm uma lei de patente, eles têm uma lei de patente que não incentiva sei lá, empresas privadas façam esse tipo de pesquisa. Não, eles não... A lei de patentes... Qual é a grande ideia, Igor? É impedir... Porque, veja, qual é a lógica do monopólio capitalista? É impedir a inovação. Essa ideia que monopólio incentiva a inovação, isso é mentira. Não é. Monopólio, não. Não, mas o capitalismo é feito à base de monopólio. Não existe livre mercado em canto nenhum da Terra. Isso é mito. Livre mercado é igual o Neymar hipotético. Só existe na cabeça das pessoas. Isso não existe. O mundo capitalista é controlado por grandes empresas que estão no mundo inteiro, né? A British Petroleum, que controla o campo de bumerangue aqui no Brasil, que a gente citou, ela está em mais 70 países. Essa é a tendência capitalista global. Mas existem várias outras empresas que lidam com petróleo também. Que são todas monopólios. Mas, então eu não estou sabendo o conceito de monopólio. Para mim, vamos lá. Existe o mercado do petróleo. E se a gente tivesse uma empresa que lidasse com todo esse mercado de petróleo, eu chamaria isso de monopólio. Mas a gente tem algumas. Aí tu chama de oligopólio e dá no mesmo. São grandes empresas com alcance global que controlam aquele ramo da economia. E o capitalismo é isso. E aí, veja, a partir do momento... Banco, por exemplo, aqui no Brasil. Banco. 5 bancos controlam 80% do mercado bancário do Brasil. Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e por aí vai, controlam 80% do mercado bancário. É isto. São tudo monopólios que se articulam e tal. A partir do momento que uma empresa ela descobre, por exemplo, que é possível fazer um remédio eficiente para calvície. Ela vai... a partir da lei de patentes que protege esse monopólio, ela não vai querer que mais ninguém pesquise em cima daquilo ali. Sim. Ela não vai querer que laboratórios, universidades, outras empresas pesquisem para... se essa propriedade é eficiente para combate à calvície, será que eu não consigo disso desenvolver outras aplicações e por aí vai? A patente ela serve para que mais ninguém pesquise. E se a empresa quiser, a partir deste remédio, dessa sua patente, não desenvolver mais nada? Ela pode. Porque é isso. Então, assim, em várias situações do mercado capitalista, a não inovação é a coisa mais lucrativa que você pode fazer. Porque você não inova, não desenvolve a tecnologia, segura aquilo ali e já era. A legislação... Tem um conjunto de matérias muito boas no site chamado Outras Palavras, que é como a Índia se transformou na farmácia do terceiro mundo, né, que explica justamente que a Índia virou o que virou em termos de produção de fármacos, porque a Índia foi na contramão do que a gente escuta todo dia falando que é pra gente fazer. Abrir mercado, desregulamentar, tirar o Estado, acabar o financiamento... abrir o mercado de patentes, a Índia fez o exato contrário de tudo isso e por isso que ela se transformou na potência da indústria farmacêutica que ela virou.